Hoje eu vou compartilhar com vocês qual foi a minha trajetória até ser aprovado no concurso do Ministério Público no cargo de auxiliar administrativo. O que eu fiz, qual foi a minha trajetória, quais foram as minhas estratégias até o dia da minha prova. Bom, eu tive mais ou menos 3 meses para estudar do lançamento do edital até o dia da prova. Eu lembro que a prova foi em meados de maio e, na verdade, o lançamento do edital em meados de maio e a prova ali no final de julho de 2022. Então eu tive 3 meses para me preparar até o dia da minha prova. Lembrando que tudo aquilo que eu vou falar aqui é o que eu gostaria que tivessem me falado quando eu comecei a estudar. Basicamente, eu estudei disciplinas que são comuns nos cargos de agente administrativo e também auxiliar administrativo para os cargos administrativos em geral, que são administração geral, administração de materiais, arquivologia, informática, parece que tinha atualidade também em língua portuguesa. Então, essas matérias elas são comuns para cargos da área administrativa. Qual é a minha primeira dica de prova para você que está se preparando para o cargo de agente administrativo ou auxiliar administrativo, como eu também me preparei naquela época? Você tem que, em primeiro lugar, olhar no seu edital quais são as disciplinas que têm o maior número de questões e o maior peso por questão. É a partir daí que você vai montar a sua estratégia de estudo até o dia da sua prova. Então, o que eu sugiro que você faça? Pegue as disciplinas e os assuntos do seu edital, coloque em uma planilha, imprima com os assuntos para que você consiga ter um controle desses assuntos. Divida o seu tempo de estudo para essas disciplinas que têm o maior número de questões e também o maior peso por questão. Uma outra dica legal é que você separe também um tempo para estudar matérias que você tem muita dificuldade. Isso vai garantir também que você não fique desfalcado aí em alguma disciplina. Uma outra dica legal que está ligada a essa que eu falei é que na época que eu estudava eu pensava quais são as matérias difíceis que os meus concorrentes vão procrastinar, vão deixar para a última hora para estudar. E tem algumas disciplinas que seguem um pouco um padrão, vamos dizer assim, de desistência. Por exemplo, informática. Muita gente tem dificuldade em estudar informática, seja porque é um assunto um pouco decoreba, porque também tem muita coisa para estudar. Então eu dava um foco maior a essas disciplinas. Se no seu concurso, por exemplo, cai raciocínio lógico, também é uma disciplina que é um pouco negligenciada, então vale a pena dar um foco maior. Então eu falei para você organizar o seu estudo a partir dos assuntos que são mais cobrados e também por peso de disciplinas, por peso de questões. Uma outra coisa muito legal que acontece quando você consegue colocar todos os seus assuntos em uma planilha de Excel e imprimir é que você não estuda o conteúdo mais de uma vez. Você acaba não tendo redundância de conteúdos, principalmente se você está estudando por internet, pela internet, assim, meio que sozinho. Quando você não tem um cursinho ou um cursinho online ou presencial que seja, mas você está pesquisando ali muitos conteúdos sozinho mesmo, por conta própria, através da internet. Quando você monta um esquema, um cronograma em uma planilha, você consegue ir marcando esses assuntos para não estudar 2 vezes o mesmo assunto e perder tempo que você poderia se dedicar a resolver questões ou a estudar, por exemplo, arquivologia, administração de materiais, que são matérias que são muito específicas dos cargos administrativos. Uma outra coisa que eu fiz nesse período de 3 meses e que me ajudou bastante foi não estudar redação. Entre as fases do meu edital existia também uma prova discursiva que valia ali uma pontuação muito considerável. E eu não estudei. O que eu fiz nesse período que pode te ajudar também? Eu fiz um esquema onde qualquer tema poderia encaixar naquela redação. Então eu fiz um esqueleto ali de redação, modelo, que poderia ser utilizado para qualquer, basicamente, tema. Isso foi muito importante e me ajudou bastante porque eu economizava tempo para estudar para outras matérias e para resolver questões. Então eu não estudava redação, eu gravei o modelo, eu fiz o modelo, gravei ele para usar no dia da minha prova e usava esse tempo que eu não estudava, por exemplo, redação, não ficava fazendo redação para poder resolver questões
de disciplinas que eu tinha dificuldade, ou para estudar um comentário, para assistir uma videoaula. Isso fez toda a diferença no final. Bom, mas eu sei que talvez você queira saber qual foi a minha colocação. Bom, eu fiquei em 16º lugar. Esse concurso ele foi oferecido por regiões administrativas, então geralmente esses concursos do Ministério Público você tem ali regiões, né, administrativas, e aí na minha região administrativa, a região a qual estava concorrendo, ofertava ali 7 vagas imediatas e 100 cadastros reservas. Então eu fiquei em 16º lugar na pontuação geral. Na primeira fase da prova objetiva eu fiquei em 12º, depois com a nota da redação eu caí 4 posições, mas mesmo assim eu tirei uma nota muito boa na redação. O que acontece foi que outros candidatos tiraram notas melhores, mas eu considero que qualquer um que passe dentre as primeiras 20 colocações é uma excelente pontuação, levando em consideração que na minha região administrativa tinham quase 5.000 inscritos, então eu fiquei em 16º de quase 5.000 inscritos. Agora eu queria te dar uma outra dica. Se você está começando a estudar para concurso, é a primeira vez, ou se você não tem muita habilidade com provas de concurso público, eu sugiro que você divida o seu tempo em poucas horas por dia. Na minha época, quando eu estudei, eu tinha o tempo todo livre. Então, eu organizava o meu estudo de manhã e de tarde e descansava à noite. Isso é interessante para que você consiga estudar a longo prazo. Presta atenção que talvez se você colocar muito gás em um dia, não consiga estudar nos próximos dias, por conta de cansaço. Então você tem que estabelecer um tempo de estudo diário que você consiga acompanhar. Eu estudei, por exemplo, 3 meses até a prova. Se eu estudasse muitas horas em um dia, possivelmente nos outros dias eu ia ficar cansado e até desanimado. Então muita gente desiste também justamente porque não consegue fazer esse equilíbrio, essa dosagem. E aí cada um conhece a si mesmo e consegue estabelecer esse parâmetro. Uma quarta, quinta, sei lá, não sei quantas dicas eu já dei aqui nesse vídeo, mas uma dica também de ouro é que você resolva muitas questões da banca que você vai fazer o seu concurso, para entender como que é a cobrança desses assuntos por parte da banca. Então, eu resolvia muitas questões na época que eu estudava, eu fazia praticamente um simulado por dia, eu colocava uma meta para mim de pelo menos resolver 20 a 30 questões por dia dos assuntos que eu estudava. Eu estudava uma matéria só por dia, porque eu consigo entender melhor, assim eu não consigo fazer muito essa quebra de estudar um pouco aqui e depois passar por outra matéria. Eu acho que eu não consigo segurar o conteúdo, né? Fixar esse conteúdo muito bem. E aí eu comecei a estudar uma matéria por dia. Eu estudava geralmente bem aquela matéria, fazia uma aula completa e depois resolvia um simulado, uma questão, questões dessas matérias que eu estudei e também dessa matéria, mas de estudos de outros dias, de dias anteriores. Mas isso tudo servia justamente para me relembrar os assuntos que eu estudava e também para fortalecer aquilo que eu tinha acabado de estudar. Isso fez muita diferença no final. O meu estudo para o final, já para o último mês, ele estava praticamente dividido em 60% de questões, né? 60% do meu tempo eu dedicava a questões e 40% à teoria, justamente para dar aquela pincelada ali nos assuntos que faltavam, mas é muito importante fazer questões, porque isso faz com que a gente entenda o estilo de cobrança e até mesmo quais pegadinhas elas podem cair para aqueles assuntos que têm termos às vezes que são parecidos. Então essas pegadinhas elas se repetem muito, esses assuntos eles se repetem muito. Então eu fiz questões para entender como que a minha prova ela poderia ser cobrada. Isso no final fez muita diferença. Bom, depois de todo esse esforço que eu fiz, desse tempo que eu passei estudando, eu hoje espero ainda a convocação. O concurso ele foi homologado no início de 2023, que é o ano que eu gravo esse vídeo. Então a gente aí tem 2 anos de validade do concurso, ele pode ser estendido por mais 2 anos. Praticamente muita gente já foi convocada, eu estou aqui praticamente na 5ª ou 6ª posição de convocação ainda.
e eu espero, né, que me convoquem. Bom, mas até lá eu resolvi ajudar outras pessoas que, assim como eu, estudam para cargos administrativos, seja cargos de agente administrativo ou auxiliar administrativo. Aqui eu vou deixar aulas, questões resolvidas, simulados, dicas também que eu utilizei e que fizeram com que eu alcançasse as primeiras 20 colocações no concurso que foi muito concorrido. Eu espero que possa ajudar também quem está aí do outro lado, me assistindo e me escutando, tentando ali também alcançar o seu cargo público. Se você tiver sugestão para os próximos vídeos, se você deseja receber aulas, questões comentadas, simulados e dicas, se inscreve no canal, deixa o teu comentário. Eu espero que você fique bem, bons estudos e até a próxima.